Solicitação tangencial. Estudo da tensão de cisalhamento. Teorema de Cauchy. Considere uma chapa quadrada de lado A e espessura E e vamos solicitá-la por meio de forças tangenciais F, como mostra a figura. Tem-se, portanto, uma chapa quadrada de lado A e espessura E que está submetida a forças tangenciais F aplicadas às suas faces. Face AB, uma força tangencial para a direita, face BC, uma força tangencial para cima, face CD, uma força tangencial para a esquerda e face AD, uma força tangencial para baixo. Vamos associar à chapa também um sistema cartesiano de referência constituído dos eixos x e y. Quando se aplica a força tangencial F, em cada face da chapa tem-se uma distribuição contínua e uniforme de tensão de cisalhamento, tal, dada por. Quando se aplica à face AB a força tangencial F, dado o caráter particular dessa força, que é tangente à face, aí nesta face vai existir uma distribuição contínua e uniforme de tensão de cisalhamento, tal, dada por F, força atuante na face, dividido pela área da face, que vai ser dada por A vezes E. Essa seria, portanto, a tensão de cisalhamento atuante no plano Y, plano perpendicular ao eixo Y, na direção do eixo X. Portanto, tal YX. Quando se aplica à face BC a força tangencial F, dado o caráter particular da força, que é tangente à face, nesta face teremos uma distribuição contínua e uniforme de tensão de cisalhamento, dada por tal é igual a força atuante na face, F, dividido pela área da face, que é A vezes Z. Essa seria a tensão de cisalhamento atuante no plano X, plano perpendicular ao eixo X, na direção de Y. Portanto, tal XY. Quando na face CD se aplica a força tangencial de valor F, também nessa face tem-se uma distribuição contínua e uniforme de tensão de cisalhamento, dada por força atuante na face, que é F, dividido pela área da face, que é A vezes Z. Essa seria a tensão de cisalhamento atuante no plano Y, plano perpendicular ao eixo Y, na direção de X. E, finalmente, quando se aplica a força tangencial F à face DA, tem-se aí uma distribuição contínua e uniforme de tensão de cisalhamento, tal, dada por força atuante na face, F, dividido pela área da face, que é A vezes Z. Essa seria a tensão de cisalhamento atuante no plano X, na direção do eixo Y. Portanto, tal XY. Vamos considerar inicialmente o equilíbrio da chapa. Se eu sei que na face AB está atuando uma distribuição contínua e uniforme de tensão de cisalhamento tal YX, eu posso calcular a força atuante nessa face como sendo dado pela tensão tal YX vezes a área da face, que é A vezes Z. Da mesma maneira, se na face BC eu tenho uma distribuição contínua e uniforme de tensão de cisalhamento, também nessa face eu vou ter uma força tangencial calculada a partir da tensão como sendo dada por tal XY vezes AE, que é a área da face. Na face CD, nós vamos ter uma força tangencial dada por tal YX, que é a tensão de cisalhamento atuante na face, vezes a área da face, A vezes Z. Finalmente, na face DA, teremos uma força tangencial dada por a tensão de cisalhamento atuante na face, tal XY, vezes a E, que é a área da face. Impondo as condições de equilíbrio para a chapa. Primeira condição, somatório das forças em X igual a zero. Então, força a favor de X, tal YX vezes a E. Força contra X, menos tal YX vezes a E. Isso deve ser igual a zero. Essa condição está automaticamente satisfeita. Segunda condição de equilíbrio. Força atuante a favor do eixo Y.
vai ser tal xy vezes a e, positiva porque é a favor de y, menos tal xy vezes a e, que é a força contra y. Isso deve ser igual a zero. Essa condição também está automaticamente satisfeita. E a terceira condição de equilíbrio, que é a somatória dos momentos com relação a qualquer ponto, por exemplo, o ponto D, igual a zero. Escolhendo o sentido anti-horário como positivo, nós vamos ter quem dá momento com relação ao ponto D? A força tal yx vezes a e, vezes o braço até o ponto D, que é o lado A da chapa. Então vai ficar menos, porque gira no sentido horário, tal yx vezes a e, vezes A, que é o braço. Também dá momento a força atuante na face BC, que vai ser tal xy vezes a e, que é a força, vezes o braço, que é o lado da chapa, que é A. Então teremos mais, porque gira no sentido anti-horário, tal xy vezes a e vezes A. Isso deve ser igual a zero. Dividindo essa equação membro a membro por a e vezes A, tenho que menos tal yx mais tal xy é igual a zero. Finalmente, tal xy deve ser igual a tal yx. Então, para que haja o equilíbrio da chapa em termos de momento, é necessário que tal xy seja igual a tal yx. E com isso nós chegamos ao teorema de Cauchy, que estabelece o seguinte: as tensões de cisalhamento atuantes em planos perpendiculares entre si devem ser iguais e convergir ou divergir para ou da intersecção dos planos. Então, se eu sei que num plano existe uma tensão de cisalhamento tal, com esse sentido, num plano perpendicular ao anterior, terá que existir necessariamente uma tensão de cisalhamento de mesmo valor, tal, e com relação à intersecção dos planos, convergir. Se eu considero esse outro plano perpendicular ao plano anterior, também aqui tem que ter uma tensão de cisalhamento de igual valor, tal, e com relação à intersecção dos planos, divergir. Se eu tenho um plano perpendicular a esse plano anterior, também nesse plano perpendicular eu tenho que ter uma tensão de cisalhamento tal, mesmo valor, e com relação à intersecção dos planos, convergente. Finalmente, se eu sei que esse plano é perpendicular ao plano inicial, também aqui eu tenho duas tensões de cisalhamento de mesmo valor, e com relação à intersecção dos planos, essas tensões devem divergir.